Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos no quadro Perfilando a jornalista e autora do livro Cecília, Antônio e eu, Rosane Tremeia. No quadro Na Mira da Notícia, a segunda parte da entrevista com o jornalista Felipe Speck, diretor da Matinal e ganhador do troféu Reportagem Especial Fiergues Mais Forte, do prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistada, Rosane Tremeia. Olá, ouvintes. Hoje eu e a Kátia Hoffmann recebemos a visita da Rosane Tremeia, jornalista e escritora agora também, Rosane. Seja Oi, bem-vinda. Gurias, tudo bom? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Agora também é uma pessoa que escreve, eu digo, escritora tem que ter mais livros, né? Por enquanto é meu... Como é que tu fez essa passagem, né? De ficar, né, na jornalismo hard, daí passar para escritora? Eu sempre trabalhei em redação com hard news, né? Mas, digamos que assim, a vontade de escrever literatura sempre me acompanhou. Então, eu fiz oficinas literárias, fiz um curso de jornalismo literário e, mais recentemente, eu fiz um mestrado em escrita criativa na PUC, que foi, assim, digamos, o que me deu mais ferramentas para poder fazer essa transição. E eu aprendi muito nesse curso, mas eu participei de uma entrevista com a escritora Isabel Allende, uma entrevista virtual, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ela, e como eu estava assim, cheia de dúvidas nesse momento, eu fiz exatamente essa pergunta para ela. Eu perguntei como é que ela fez essa transição. E ela me disse, entre outras coisas, e apesar dela não exercer mais o jornalismo, e logo começou a fazer sucesso na literatura, mas ela disse que tudo o que ela aprendeu no jornalismo, tudo rigorosamente ela usa até hoje. As técnicas de entrevista, de apuração, de edição, do texto, do deadline. Então, tudo o que serve para o jornalismo, na visão dela, serve para a literatura. E eu acho que, no meu caso, também, assim, porque, na verdade, o livro, que se chama Cecília, Antônio e eu, ele também é fruto de muita investigação de muito tempo, né? Pois é, aí que eu queria chegar. Ele não é um documentário, é uma ficção. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que tu chegou nesse processo e por que tu escreveu esse livro, porque isso remonta à tua escolha pelo jornalismo e como tu contou pro teu pai que tu ia fazer jornalismo. Então, conta essa historinha para nós e todo esse processo aí. Sim, na verdade, ele mistura ficção com documentos, com a história da minha família, né? Meus bisavós, imigrantes italianos, chegados ao Rio Grande do Sul em 1883, que chegaram aqui com muito pouco e restou muito pouco do que eles trouxeram, poucos documentos, poucas fotografias, nada escrito, algumas memórias transmitidas oralmente, mas muito pouco. Então, o que eu fiz foi, com base nesse pouco, rechear aí com ficção, com essas investigações que eu fui fazendo, com algumas idas à Itália em que eu fui recriando o ambiente lá da época. Essa pesquisa, né, remonta todo o cenário, né? Remonta esse cenário. E foi difícil, assim, essa busca? Então, como a Kátia perguntou, na verdade é uma busca... Me pergunta quanto tempo eu demorei para escrever. Demorei 2 anos, que foi o tempo de duração do mestrado, né? Porque o resultado do mestrado, a dissertação, é uma obra literária. Então, para escrever mesmo, foram 2 anos. Mas o livro, eu comecei a pesquisar as informações desde os anos 80, quando entrei na faculdade de jornalismo, em 84. Meu pai, quando eu decidi pelo jornalismo, ele não interferiu na escolha, nem ele, nem minha mãe. E ele me perguntou, jornalista escreve livros?
eu pensei do alto dos meus 20 anos. Eu falei, não, jornalista também escreve livros. Eu disse, então escreve a história dos meus avós, no caso dos meus bisavós. Então é um compromisso antigo. É um compromisso firmado lá atrás que foi ganhando vida agora, na verdade. Então essa pesquisa tem muito tempo, mas agora que eu consegui parar e que agora que eu achei que eu tinha mais ferramentas, mais instrumentos para poder escrever um texto literário que eu não me julgava capaz. E teu pai está por aqui para poder... Infelizmente, não. Eles partiram muito cedo, assim, então eles não viram. Uma pena. E com esse mundo digital, cada vez mais digital, tu acha que o livro impresso tem futuro? Tu acha que sempre vai ter alguém querendo tomar na mão, né, o livro? Olha, eu achei muito interessante algo que o Max Ledur falou numa entrevista que eu ouvi, em que ele diz que tem 40% de pessoas que leem. Logo, tem um grande mercado a ser conquistado. Então, eu sou mais pessimista, eu diria que só 40% de pessoas que leem, mas eu acho que eu vou adotar isso que ele diz, que eu acho que é bem interessante. E eu acho que o fato de muitas pessoas estarem escrevendo também, eu acho que é um grande incentivo. E uma coisa que me tocou muito, porque eu tenho participado de muitas feiras do livro pelo interior, eu tenho visto muitas crianças circulando, muitas crianças participando uma das últimas sessões de autógrafo a que eu fui. As crianças todas vinham e elas queriam participar, e elas queriam ler o que estava escrito na dedicatória, elas queriam saber o que é o livro, como o livro é feito. Então, eu fiquei bem otimista, assim, nessas minhas andanças, eu tenho ficado bem otimista em relação a isso. Eu acho que o livro tem vida longa. Tu, como leitora, como é que tu busca teus títulos, teus temas? Olha, eu participo de um grupo de estudos na PUC em que a gente lê literatura de língua portuguesa, exceto do Brasil. Então, a cada 2 ou 3 semanas, eu leio um livro, assim, digamos, por obrigação. Mas eu tenho, que eu gosto muito, porque aí a gente faz a cada 3 semanas, a gente faz 1h30, 2 horas de debate, de discussão sobre aquele livro. Mas eu tenho um arquivinho no meu bloco de notas do celular, onde eu vou anotando todas as sugestões que eu ouço alguém em quem eu confio, em quem eu acredito, que eu acho interessante. Todas as sugestões dadas ali. Então, eu vou escolhendo ali, vou lendo, à medida do possível, eu vou lendo. Eu faço também uma oficina de literatura com o professor Fischer, e sai muita sugestão dali. Eu confesso que hoje eu tenho mais livros do que tempo para ler. Mas eu vou baixando na medida do possível. Mas o turismo tem um lugar especial nessa biblioteca. Eu gosto de ler livros relacionados a viagens. Gosto muito. Assim. Esse último do nosso grupo, inclusive, o título é Grande Turismo. Que não é exatamente... É um título meio... Mas não é exatamente sobre turismo o tema, mas o que dá título ao livro é um dos contos, digamos, sobre... Porque por muito tempo, né, a Rosane, apesar do Hard News, ela também teve essa coluna, né, na Zero Hora, falando sobre turismo, recortes de viagem, sempre muito gostoso de ler, né, a maneira como a Rosane escreve. Então, era muito bom eu adorava ler a coluna. Obrigada, Kátia. Foram 15 anos escrevendo sobre o turismo, sobre viagens, sobre experiências de viajantes, né, às vezes mais do que as minhas experiências, sobre as experiências das pessoas que gostavam muito de participar da coluna. Assim. É um tema do qual eu gosto muito, ainda escrevo em rede social, continuo escrevendo, ainda não achei uma plataforma adequada para continuar no tema, mas é algo E como que ficou muito. A emoção de escrever sobre a tua família? Escrever sobre a própria família é meio difícil, e eu tinha, inclusive, muita curiosidade, alguma apreensão em saber como é que as pessoas da família iam receber isso. Desde um irmão que me disse assim, mas então é tudo mentira. Ou, eu não me lembro dessa história. Não lembro porque ela não aconteceu. Ou desde um primo que colaborou com os poucos documentos, as fotos, e me ajudou muito, assim, e fez um silêncio durante 3 ou 4 meses após a leitura, e só recentemente eu soube que ele disse que se emocionou, que
parecia que a avó dele é que estava contando as histórias para ele. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Ele achou que eu era a avó dele. Não, mas ele disse que ele sentia uma coisa como... afetuosa, né? Muito afetuoso. Ele disse que sentiu como se ele estivesse enxergando as cenas, embora elas não aconteceram tal e qual, obviamente. Mas o que eu procurei fazer foi colocar muito relatos de outros imigrantes e, em certos momentos, colocar minha bisavó, meu bisavô como espectadores disso. Né? Obrigada, Rosane Tremeia, uma apaixonada por viagens, memórias familiares e agora também autora do livro Cecília, Antônio e Eu, pela Casa de Asterium. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Felipe Speck. Olá, queridos ouvintes. Voltamos na Mira da Notícia, recebendo o jornalista Felipe Speck, que esteve conosco na semana passada. E, Kátia, um prazer receber um colega, né, desse nível, né? O programa rendeu tanto que a gente teve que dar continuidade, né? Me chamaram de novo, estou aqui feliz da vida. Felipe, em coberturas de matérias de maior alcance, o jornalista também vira testemunha. Como é carregar histórias tão fortes e depois voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido? É possível isso? Não tem como. Na verdade, inclusive, assim, em toda a história a gente tem uma suíte, que a gente chama, que é a história que vem depois, né? Então a gente está sempre trabalhando com a nossa própria memória o tempo todo. Isso não existe, gente. E o exemplo mais claro disso é quando tu vai contar uma matéria e tem que sempre, quando possível, puxar para uma coisa lá atrás. Existe uma produção que é uma produção informacional, né? Uma história, uma informação que junta com uma informação, que junta com uma informação, que cria um contexto. Mas quando a gente conta uma história, especificamente de uma pessoa, a gente está lidando com alguma temporalidade com a qual a gente acaba se conectando de alguma forma. Então sempre tem um impacto, a gente sempre se conecta com alguma coisa. Sempre acrescenta alguma coisa na gente, né? Sempre a gente acaba, né? É uma construção de conhecimento. O jornalismo, acho que muita gente na teoria de comunicação, de jornalismo defende isso. Defende não, né? Trabalha essa ideia de que nós somos um campo de construção de conhecimento. Tem alguma coisa em especial que tu presenciaste que volta e meia venha na tua lembrança? Algumas coisas, assim, tipo... especialmente, acho que uma das coisas mais, e aconteceu comigo durante o Fim do Futuro, que é ver uma pessoa com quem tu conversa ficar emocionada. O Fim do Futuro é a matéria que tu e a Georgia fizeram para o Matinal, né? E que foi nota 10, bateria da Padre Miguel, nota 10. Todos os jurados deram nota 10. Ficamos muito honrados. Muito legal, no último prêmio Ari. E nesse prêmio, na verdade, isso é uma coisa interessante. Eu nunca tinha sido repórter mesmo, né? Eu tinha cobrido algumas coisas e tal, trabalhado um dia ou outro, mas nesse caso eu fui repórter durante meses para fazer um produto, assim. Que é um podcast que vocês fizeram em 5 episódios. 5 episódios, para contar a história das enchentes, sob uma perspectiva um pouco mais ampla. E sendo repórter, assim, acho que o editor, quem produz, quem grava e tal, acho que se envolve de várias formas. Quem conversa, quem escreve... Vai a campo, se envolve de uma outra maneira, e como tu mesmo disse, Tamara, acaba se transformando. Mas eu acho que o que mais me transforma é quando eu vejo uma pessoa com quem eu estou conversando perder o tino, ou ficar muito emocionado, ou dizer não consigo, entende? Ou falar uma coisa que toca, porque, sei lá, tem uma biologia química por trás, emocional e sensível, que é muito difícil de tu capturar, transmitir depois na frente de alguma coisa que vai ficar ali, porque tu vai transcrever, assim, o vídeo até pode trazer isso de alguma forma, mas empatia mesmo, né? Se colocar. Eu não sei, gente. Vocês já entrevistaram alguém que se emocionou enquanto falava com vocês? Isso pra mim é um negócio que aconteceu algumas vezes nesse podcast. E como era uma história que também tocou a gente, todos nós. É isso que eu ia falar. A enchente foi algo assim inigualável. A gente já tinha, claro, informações de outras enchentes, principalmente muito no interior, mas a gente viu no quintal da casa.
dessa vez. A capital ficou isolada. Então, acho que isso aí, no ponto de vista jornalístico, as pessoas, eu acho que não tem quem não tenha sido impactado, seja trabalhando ou seja sendo entrevistado, levando alguma informação. Eu acho que isso aí realmente foi um marco. E a nossa casa, o planeta Terra, desculpa eu colocar nesses parâmetros meio universais, parecem clichês, mas assim, é a nossa casa que está desmoronando, entende? Então é assim, é a história de todo mundo que está em jogo. Então eu acho que esse podcast especificamente, eu fiquei muito emocionado muitas vezes. E o que acontecia em algum momento aconteceu, né? As previsões se cumpriram, né? Acho que foi isso também que chocou, além da gente viver a experiência, né? Prática, se né? cumpriram pela primeira vez. Uma coisa que ninguém contesta. De uma maneira, assim, a primeira vez não, já aconteceram de outras formas, outras vezes, mas agora ela bateu. Incontestável, né? Incontestável, e virão outras vezes. Tinha uma senhora que na entrevista que ela esteve nas 2 enchentes, né? Que loucura isso, né? Me arrepio até. Exatamente, as 2 enchentes. Nossa, e ela foi tão querida na conversa, assim, foi uma das conversas mais interessantes, porque ela me disse assim, isso não vai mais acontecer, gente, já aconteceu, não vai, assim, ela passou pelas 2 enchentes, e ela diz, aconteceu quando eu era novinha, aconteceu agora, e não vai mais acontecer, tipo, como se já tivéssemos sido expurgados, entende? No caso da vida dela é engraçado, porque foi um arco, né, ela viveu esse trauma no começo, ela falou que foi muito traumático, e no final ela viveu isso pela última vez, e ela, assim, eu senti que era como se ela tivesse se livrado daquilo, né? E eu acho que nós todos vamos passar por isso de alguma forma, um trauma ambiental no começo, no final. Só que não dá para acreditar que isso vai ser um expurgo, né? Porque isso segue. E como é que lida com esse limite da emoção e da parte profissional, né? Tu tem que seguir com a entrevista, não? Daí eu acho que é prática, né, Tamara? A gente, quando entende que está perdendo um pouco um controle intelectual da conversa, acho que às vezes dá para tu dançar ali no limiar, para poder também construir alguma coisa que conte uma história também, claro, sendo sempre honesto e ético nesse momento. Mas quando tu se dá conta que tu já não consegue, é melhor vamos parar aqui, a gente conversa em outro momento. Eu acho que isso é uma forma justa de tu lidar com o entrevistado e lidar com a tua audiência. Isso já aconteceu comigo também, claro, não precisa falar, vamos acabar, acabou a conversa, vou chorar, mas tem aquela coisa do tipo assim, tá bom, acabamos aqui, né? Como uma boa sessão lacaniana, se acabou aqui a sessão, então tá. E quem quiser ouvir o podcast... Vai no site. Fim do Futuro, né? O Fim do Futuro. Vai no site da Matinal, matinal.org, procura lá em podcast do Fim do Futuro, ou se você quiser ir direto numa plataforma de distribuição, você vai lá e procura onde você ouve seu podcast, O Fim do Futuro, e você vai achar. Vale muito a pena, muito interessante. Tomara que vocês gostem, deu bastante trabalho. Eu assisti o primeiro já e achei... Eu assisti o primeiro e o segundo, eu ouvi os 2 primeiros. É poético, né? Muito... É uma coisa bonita, mas como eu não sei se é porque a gente estava, né? Tu te sente meio, né? Uma coisa que te bate muito forte, né? Exatamente. E assim, foi engraçado, eu e a Jorge trabalhamos juntos, né? Ela se envolveu mais no primeiro episódio. A Georgia Santos, gente, não falamos sobre a Georgia, que é a grande, assim, foi a pessoa que eu convidei para fazer o podcast, que conseguiu vestir esse podcast com não só o nome, porque foi ela que trouxe o nome, o conceito e a voz da Georgia, que é uma voz linda, né? Muito única. Mas ela vem nos visitar, ela vem nos contar o olhar dela. Que bom. Felipe, muito obrigada uma alegria pela tua presença. Vocês. Kátia e Tamara, obrigado. E para encerrar, deixa um conselho para quem está começando, para os jovens jornalistas que... Leiam bastante livros. Leiam bastante livros. Sempre, né? Sempre livro é bom. Isso que eu recomendo. Então, obrigada pela audiência. Seguimos, então, com o nosso programa. O que vem por aí? Porto Verão Alegre, Dia do Leitor, bolsas para jornalistas. O conselheiro Dari, jornalista Gley Soares, traz uma boa notícia para os profissionais da comunicação de todo o Brasil.
Fundada em 1985, a ONG Repórteres Sem Fronteiras é uma organização internacional que atua na defesa da liberdade, do pluralismo, da independência e da democracia, além da proteção dos comunicadores em situação de risco. Com sede em Paris, possui presença global, incluindo um escritório regional na América Latina, localizado no Rio de Janeiro, desde 2015. E agora a RSF, Repórteres Sem Fronteiras, lançou o Programa de Bolsas de Jornalismo Investigativo sobre Violência contra Jornalistas. A iniciativa, com inscrições abertas até o final de janeiro, vai apoiar reportagens sobre ameaças, ataques e violações cometidas contra profissionais da comunicação no Brasil. A organização avalia que a violência contra jornalistas não atinge apenas indivíduos, mas representa um ataque ao direito coletivo à informação e ao funcionamento da democracia. Serão concedidas ao menos 5 bolsas, uma para cada região do país, com valores entre 10 e 15 mil reais. A complexidade da investigação, duração da apuração, necessidade de deslocamentos, custos operacionais e riscos envolvidos definirão o valor da bolsa. As reportagens poderão ser produzidas em texto, vídeo, áudio, podcast ou multimídia, desde que sejam originais e inéditas, e deverão ser publicadas até 25 de maio de 2026. Podem participar do certame jornalistas, comunicadores populares e independentes e veículos de imprensa em atuação no Brasil com experiência comprovada em reportagens jornalísticas, viabilidade técnica e editorial do projeto, compromisso com padrões éticos e atenção às condições de segurança durante a apuração. As pautas poderão tratar de quaisquer tipos de violência, como ataques digitais, campanhas de desinformação e assédio online, assédio judicial e uso abusivo do sistema de justiça. Censura direta ou indireta, inclusive por pressões políticas ou econômicas, violações ocorridas durante coberturas de conflitos ambientais, territoriais, indígenas, urbanos ou ligados ao crime organizado, falhas estruturais do Estado na proteção de comunicadores, assim como ocorrências de assassinatos, tentativas de homicídio, sequestros e desaparecimentos de jornalistas. Maiores informações e formulário de inscrição no site da ONG no endereço do Repórteres Sem Fronteiras, tudo minúsculo, rsf.org/pt-br, tudo minúsculo, repetindo, rsf.org/pt-br, tudo minúsculo. Para o programa Conversa de Jornalista, com edição de Wilson Romero, jornalista Glei Soares. A jornalista Cláudia Vasconcelos nos conta novidades do Porto Verão Alegre, que se inicia em 8 de janeiro. O Porto Verão Alegre prepara a sua 27ª edição para 2026. Entre 8 de janeiro e 8 de fevereiro, a capital gaúcha recebe novamente um dos maiores e mais representativos festivais multiculturais do Brasil. Serão 32 dias de programação com mais de 140 atrações entre peças teatrais, shows musicais e performances de dança para públicos de diferentes idades. O festival deve movimentar 17 palcos em Porto Alegre com diversas novidades neste ano. Entre os espaços participantes, há 3 novos: o Galpão Floresta Cultural e o Teatro Simões Lopes Neto, inaugurados há poucos meses na capital gaúcha, e o GRES, que receberá grandes nomes da música e outras surpresas. Além deles, voltam a participar do evento locais já conhecidos como o Bar do Nito, o Bar Ocidente, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o Instituto Ling, o Teatro Amrix e a Sala Álvora Moreira, entre tantos outros. Como ocorre desde 1999, o festival segue valorizando artistas e espetáculos da cena gaúcha. Para esta edição, o evento recebeu mais de 300 inscrições regionais. Também farão parte atrações nacionais. A programação completa e os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento,
no endereço https://portoveraoalegre.com.br. A partir do dia 8 de janeiro, também haverá ingressos na bilheteria oficial, no andar térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, localizada na Rua dos Andradas, 736. Especial para o programa Conversa de Jornalista, Cláudia Vasconcelos. O conselheiro da ARI, prefeito da Praça da Alfândega, jornalista Aires Ceruti, nos conta como surgiu o Dia do Leitor na Praça, que será celebrado no próximo dia 7, quarta-feira, entre 11 e 17 horas, junto às estátuas de Mário Quintana e Carlos Drummond de Andrade, em plena Rua da Praia. 7 de janeiro, Dia do Leitor. Foi com surpresa que li numa lista de efemérides, isso há quase 10 anos, que o dia 7 de janeiro era uma data nacional para promover a leitura. Quando me dei conta disso, como eu nunca tinha ouvido falar dessa data em Porto Alegre, resolvi falar com amigos e convidá-los para promover um encontro na Praça da Alfândega com este objetivo. Para surpresa minha, foram mais de 100 pessoas que participaram dessa primeira edição, inclusive com doação de livros feitos pela diretora da Biblioteca Pública na época, a Morgana Marcon. E, a cada ano, novas pessoas vêm contribuindo, especialmente o Higino Barros, que no ano passado convidou a Graça Craide, artista, que criou uma arte especial para promover, com o slogan "Leio, logo existo". O que dizia o Carlos Drummond de Andrade? A leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. O que dizia o Mário Quintana? O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Na próxima semana, no quadro Perfilando, a jornalista Vânia Laim. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e radialista José Alberto Andrade. Você ouviu Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista, todos os sábados às 10h30 da manhã.